Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve e dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais e continuarmos aqui atualizadas no universo das ciências criminais. No vídeo de hoje eu queria trazer e falar sobre uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal referente à questão do uso de algemas. Ou seja, o uso de algemas é uma exceção, tem que ser utilizada sempre. Como é que isso deve ser trabalhado? E no caso em concreto, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, traz a ideia concernente ao adolescente usando algema. Ou seja, é excepcional, não é excepcional, como é que deve ser isso? Tem que se analisar no caso concreto. E aí a primeira turma do Supremo entendeu o seguinte, entendeu que o uso de algemas em adolescentes durante a audiência de apresentação ao juiz responsável deve ser excepcional. Não pode ser obrigatório, porque tem que analisar o caso concreto, a situação. Por exemplo, o adolescente é de alta periculosidade, o adolescente ele é agressivo, o adolescente pode trazer algum risco? Essa é a ideia. E essa informação acaba sendo para todos os nossos pacientes, os nossos clientes. É claro que aqui está se referindo ao adolescente, mas qualquer pessoa, qualquer réu, qualquer indivíduo que possa estar ali em audiência e ter ou não que usar as algemas. Então, nesse caso, o uso de algemas é excepcional, deve ser excepcional, ou seja, a análise tem que ser feita no caso concreto. Então, por exemplo, o indivíduo é perigoso, o indivíduo é de alta periculosidade, se for nesse caso, tudo bem, o uso de algemas é plausível, o uso de algemas é coerente. Agora, se não se o seu paciente ele é calmo, sereno e tranquilo, como eu sempre digo, por que usar algema? A algema ali é depreciativa, é pejorativa, traz a ideia de que o indivíduo é muito perigoso e às vezes ele não é. E está numa situação até de injustiça, e a algema acaba sendo depreciativa e acaba prejudicando a imagem do seu paciente. Não é à toa que a primeira turma, nesse caso, indicou, ou seja, trouxe uma ideia de que deve ser explicado esses pormenores no caso do uso de algemas. Por quê? Porque a súmula vinculante 11 ela é muito genérica e, por isso, deve-se haver particularidades, ou seja, demonstrações de quando deve acontecer verdadeiramente o uso de algemas. Em quais situações, em quais particularidades, em quais características, em quais circunstâncias para ser verificado. Então, tome cuidado. Tome cuidado na prática, pensando na sua prática, você está com o seu paciente ali, você vai para uma audiência, você está no júri, alguma coisa nessa situação, por que usar algemas? A algema tem que ser sempre excepcional, não pode ser utilizado assim de qualquer maneira. E aí, dependendo da situação, você terá de intervir na situação. Então, segundo a primeira turma do Supremo, segundo a ideia geral da utilização do uso de algemas, seguindo mesmo que genericamente a aplicação da súmula vinculante 11, nunca se esqueça disso. O uso de algemas é inteiramente e deve ser inteiramente excepcional. Leve isso para a sua prática, guarde isso, porque isso fará muita diferença na sua atuação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e nunca se esqueça, avante sempre!